É oficial, o impensável aconteceu. Na madrugada de 3 de janeiro de 2026, o mundo acordou com uma notícia histórica. Nicolás Maduro foi capturado. Uma operação militar, liderada pelos Estados Unidos, terminou com sua detenção em Caracas. E as acusações que ele enfrenta podem mudar completamente o cenário político da América Latina. Por anos, questionamos como um regime tão isolado e sob tanta pressão conseguia se manter. A pergunta não era se ele seria capturado, mas como ele se mantinha no poder apesar de tudo. Agora, a pergunta mudou drasticamente. O que acontece depois da captura? Este evento marca, sem dúvida, o fim de uma era. Mas o que significa esse fim para a Venezuela, para a América Latina e para as complexas dinâmicas de poder global? A comunidade internacional está dividida. Celebração em algumas capitais, condenação veemente em outras. Essa não é apenas uma manchete, é um terremoto geopolítico. Fique conosco, porque esta análise vai desvendar os detalhes da operação, as reações globais e, mais importante, os cenários que se abrem para a Venezuela após a queda do seu líder mais controverso. Por anos, o regime de Nicolás Maduro parecia um castelo inexpugnável, mas na madrugada de 3 de janeiro de 2026, esse castelo desmoronou sob o peso de uma operação militar de precisão. A ação, liderada pelos Estados Unidos, não foi um golpe de Estado interno, mas uma intervenção externa direta e calculada. Relatos indicam que a operação envolveu ataques de estratégico e pontos militares-chave em Caracas. Helicópteros Chinook foram utilizados e forças especiais foram responsáveis pela extração de Maduro e sua esposa Cília Fodes. O presidente Donald Trump, em declarações posteriores, classificou a missão como brilhante, elogiando minuciosamente a planificação e a execução impecável das tropas envolvidas. A captura de Maduro não foi um evento isolado. Ele se deu em um contexto de anos de pressão internacional, sanções econômicas e acusações de narcoterrorismo. A recompensa de 15 milhões de dólares oferecida pelos Estados Unidos por informações que levassem à sua captura e condenação, lançada em 2020, finalmente rendeu frutos. O líder venezuelano e sua esposa foram levados diretamente para Nova York, onde enfrentarão a justiça americana por crimes que incluem tráfico internacional de cocaína e posse de armas de uso militar. Curiosamente, este evento ocorreu exatamente 35 anos após o arresto do líder panamenho Manuel Noriega, também em uma operação militar dos Estados Unidos. Uma coincidência histórica que sublinha a complexibilidade e as implicações de tais intervenções na soberania de nações. A era de Maduro no poder venezuelano, que começou com uma herança de Chávez e se consolidou após as manobras políticas e repreensão, chegou a um fim abrupto. Mas o que isso significa para o vácuo de poder que se formou? A queda de Maduro deixou um vácuo de poder imediato na Venezuela, e as reações internacionais não tardaram a surgir, revelando a profunda divisão global em torno da intervenção. Em Caracas, a situação é de incerteza. Embora não haja sinais visíveis de que os Estados Unidos estejam controlando o país diretamente, o presidente Trump indicou que os Estados Unidos administrarão a Venezuela temporariamente até que uma transição segura possa ser estabelecida. Isso levanta questões cruciais sobre a soberania e o futuro político imediato da nação. As reações internacionais foram mistas e polarizadas. Líderes como o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador condenaram veemente a intervenção, classificando-a como inaceitável e alertando para as ameaças à estabilidade regional. Eles enfatizaram a importância do respeito à soberania nacional e não intervenção em assuntos internos de outros países. Por outro lado, a comunidade venezuelana no exterior celebrou euforicamente a notícia. Manifestações de alegria foram registradas em cidades como Santiago, Quito e Miami, onde a diáspora venezuelana há muito clamava por uma mudança no regime. Para eles, a captura de Maduro representa um passo fundamental para a restauração da democracia e o fim do sofrimento em seu país de origem. A operação militar e a captura de um chefe de Estado em exercício, mesmo que acusado de crimes graves, estabelece um precedente complexo nas relações internacionais. Quais serão as consequências a longo prazo para a diplomacia global e para a forma como os países lidam com regimes autoritários? O vácuo de poder na Venezuela é agora um palco para a redefinição de forças. Com Maduro fora do poder,
a Venezuela se encontra em uma encruzilhada histórica. Quais são os cenários mais prováveis para o dia seguinte? Um cenário é o da transição democrática. Com a saída de Maduro, a pressão interna e externa pode convergir para a formação de governo provisório que convoque eleições livres e justas. A oposição venezuelana, embora fragmentada, terá a oportunidade de se reorganizar e apresentar uma frente unida. O apoio internacional para este processo será crucial, tanto em termos de assistência humanitária quanto de observação eleitoral. Outro cenário, mais sóbrio, é o do caos e da instabilidade. A estrutura de poder que sustentava Maduro pode se fragmentar, levando a disputas internas entre facções militares e civis. A ausência de uma liderança clara e a presença de grupos armados irregulares pode agravar a crise humanitária e de segurança, tornando a transição ainda mais difícil. Há também a possibilidade de um governo provisório com forte influência externa. As declarações de Trump sobre administrar a Venezuela temporariamente surge o papel ativo dos Estados Unidos e na fase pós-Maduro. Isso poderia garantir uma transição mais ordenada, mas também levanta preocupações sobre a soberania e a autodeterminação do povo venezuelano. A questão do petróleo venezuelano também é central. Com a saída de Maduro, os Estados Unidos planejam explorar as reservas de petróleo do país, o que poderia trazer alívio econômico, mas também gerar novas tensões e disputas sobre as gestões desses recursos. A reconstrução econômica da Venezuela será um desafio monumental, exigindo investimentos maciços e reformas estruturais profundas. O dia seguinte na Venezuela é um campo aberto de possibilidades, mas também de grandes desafios. A capacidade do povo venezuelano de superar décadas de polarização e de sofrimento será posta à prova. A captura de Nicolás Maduro não é apenas um evento político, é um marco histórico que será analisado por especialistas de diversas áreas. Qual o legado dessa operação e como ela redefine a compreensão de ditadura e soberania? Para juristas internacionais, a operação levanta questões complexas sobre a ilegalidade da intervenção militar em um país soberano para prender um chefe de Estado em exercício, mesmo que acusado de crimes graves. O debate sobre a responsabilidade de proteger versus o princípio de não intervenção será intensificado. Analistas políticos discutirão a eficácia das sanções e da pressão internacional. A captura de Maduro pode ser vista como uma validação da estratégia da linha dura ou como um alerta sobre os riscos de escalada e intervenção unilaterais. A comparação com a captura de Manuel Noriega em 1990 será inevitável, ressaltando as semelhanças e diferenças nos contextos geopolíticos. Para os historiadores, o 3 de janeiro de 2026 será lembrado como o dia em que a era chavista, iniciada com Hugo Chávez, chegou ao seu fim mais dramático. O legado de uma revolução que prometia justiça social, mas que culminou em crise humanitária e autoritarismo, será reavaliado. A captura de Maduro, portanto, é um evento que transcende as fronteiras da Venezuela. Ele redefine o que é possível na arena internacional e desafia as narrativas tradicionais sobre a estabilidade de regimes autoritários. A captura de Maduro, antes uma metáfora de seu regime, tornou-se uma realidade que agora mudará o futuro da Venezuela e, quem sabe, o próprio direito internacional. A pergunta, Maduro capturado, o fim de uma era na Venezuela? Não é uma questão hipotética. É a realidade de 3 de janeiro de 2026. A era de Nicolás Maduro no poder venezuelano chegou ao seu fim. Não por uma transição interna, mas por uma intervenção externa que chocou o mundo. O que se segue é um período de incerteza, mas também de esperança. A Venezuela enfrenta o desafio monumental de reconstruir sua democracia, sua economia e seu tecido social. O caminho será longo e árduo, mas a possibilidade de um novo começo livre do regime que aprisionou por tanto tempo agora é uma realidade palpável. Mas o que você pensa sobre isso? Como você vê o futuro da Venezuela após esse evento histórico? Quais são os maiores desafios e as maiores oportunidades? A sua perspectiva é fundamental para enriquecer essa discussão. Se você gostou dessa análise aprofundada sobre um dos eventos mais impactantes da história recente, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E claro,
Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que acompanha a política internacional e que precisa entender as profundas implicações da queda de Maduro. Para entender as raízes dessa crise e os caminhos que levaram a este dia, confira nossos outros vídeos por aqui. A busca por conhecimento e por uma compreensão mais profunda do mundo nunca termina. Até a próxima!